18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui com a gente em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na 100.7 FM. Gente, é muito fácil de você interagir com a gente, mandando a sua mensagem de texto, a sua sugestão de pauta pra gente lá na nossa live no YouTube. Só colocar 18 horas news, vai ter acesso às nossas imagens, enquanto a gente faz aqui o programa 18 horas, né, Karine? Exatamente, ao vivo. Você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube, pode participar, faz o 18 horas com a gente, manda sua mensagem de texto, dando a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui, também dando a sua sugestão de assunto, não é isso, Kennedson? Exatamente, e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. 18 horas. Trânsito. Vamos conversar com o repórter André Meirelles, ele que está acompanhando o movimento da volta para casa aqui na cidade de Manaus. Boa noite, André. Então, antes de você dar a parcial do trânsito, a gente sabe que não teve a tal da greve dos ônibus, né, do transporte coletivo, mas teve sim a paralisação dos chamados amarelinhos. Não circularam hoje, quinta-feira, e tumultuou, né, muito a vida dos trabalhadores do polo industrial, não é isso? Conta mais pra gente. Boa noite. É isso, Manaus teve um dia de caos no trânsito nesta quinta-feira. Muito boa noite para você, Karime, para o Kennedson, para todos que nos acompanham. Então, desde as 3h45 da madrugada, os motoristas do transporte especial que atendem, né, as fábricas do Distrito Industrial paralisaram as atividades, parando aí os micro-ônibus com os passageiros ainda dentro e forçando trabalhadores a seguirem a pé. E tudo isso aconteceu porque a categoria, que é representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Especiais de Manaus, o Sindespecial, havia rejeitado a proposta das empresas, isso de 5% de reajuste salarial, porque os trabalhadores exigiam 7% de aumento e 100% de reajuste no vale alimentação e no vale lanche e o pagamento de hora extras. Então, essa mobilização provocou bloqueio em 12 pontos estratégicos aqui da cidade, entre eles as avenidas Altaz Mirim, Tefé, Silves, Rodrigo Otávio, Torquato Tapajós e o acesso à Ponte Rio Negro. E por causa dos bloqueios, até mesmo a UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, suspendeu as aulas presencial e determinou um regime remoto ali para os alunos e servidores nessa quinta-feira. E durante ainda pela manhã, uma confusão envolvendo trabalhadores foi registrada ali próximo a algumas das rotas paralisadas. E até mesmo vídeos que circulam nas redes sociais mostraram ali essa discussão seguida de troca de agressões entre trabalhadores e empresas do Distrito Industrial e pessoas com camisas do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas. Foi uma briga aí que até o momento não teve um motivo esclarecido. Enquanto isso, os ônibus do transporte coletivo urbano chegaram ali a correr risco de também parar. Só que o Sindicato dos Rodoviários, que fez essa ameaça, inclusive a gente trouxe ontem aqui no programa 18 horas, de paralisar 70% da frota ali no meio da manhã, caso as empresas não pagassem o adiantamento quinzenal dos trabalhadores, que segundo eles estavam atrasados. Então a categoria, segundo o presidente do sindicato, Givancir Oliveira, anunciou o cancelamento desse movimento ainda pela manhã, isso depois da confirmação de que haveria um pagamento, e a gente vai conferir na fala do presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira. A greve do transporte coletivo foi suspensa, até porque o prefeito Renato Júnior me ligou e fez pressão nas empresas, e os empresários me retornaram pós ligação do prefeito, afirmando que vão pagar os trabalhadores entre hoje e amanhã. Então, se vão pagar o trabalhador, não tem mais por que se falar em greve nesse momento. 18 horas. Então tá aí, segundo o Givancir, a Prefeitura de Manaus já repassou os valores referentes ao passe livre estudantil e as empresas estão quitando a outra parte da dívida com os trabalhadores. Então, com isso, os ônibus do transporte coletivo, do transporte público, continuam circulando normalmente sem nenhuma interrupção. E agora, sobre a paralisação dos trabalhadores do transporte especial, ela foi encerrada no
no período da tarde, depois de um acordo que foi firmado em uma reunião entre representantes da categoria e das empresas do setor. A negociação garantiu reajuste salarial de 5,5%, além de aumento do auxílio alimentação, que passou para R$500, e da cesta básica fixada em R$520, como explica também o Givanceiro Oliveira. As empresas acabaram de corrigir uma injustiça histórica. Há mais de 40 anos esses trabalhadores tinham que almoçar em casa, não tinham direito a um café da manhã, e hoje nós conseguimos para eles R$500 de vale alimentação e 5,5% de reajuste de salário, 1% acima da inflação, e a cesta básica passou a ser R$520. 18 horas. Então tá aí, com o fim do movimento, os ônibus voltaram a operar normalmente nas rotas que atendem os funcionários do polo industrial de Manaus. Agora a gente traz informações do trânsito atualizado pela Avenida Djalma Batista. Nesse momento, grande número de veículos toma conta de toda a via Avenida Djalma Batista, isso no sentido volta para casa, no sentido bairro. São muitos veículos pela via, e até mesmo vias de acessos próximas estão com trânsito comprometido, com muitos veículos pela via. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora em Manaus, 6h09. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E a partir de agora, você motorista por aplicativo de carro ou moto ou taxista já pode mandar aquele seu áudio de 30 segundos pro nosso WhatsApp aqui da Rádio Mix Manaus, que é o DDD 92993121007. Responda aquela pergunta muito simples: por que você merece ser o ganhador da promoção A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem, né, Karime? Exato, a gente está aguardando a sua mensagem. A Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina nessa ação. A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Mas só valem os áudios que você enviar a partir de agora, tá? Até às 7h durante o programa 18 horas, certo, Kennedson? Exatamente. E se você não ganhar hoje, não desanime. Mande a sua mensagem de texto na segunda-feira, mande o seu áudio na segunda-feira, porque o nosso concurso segue até o dia 25 de dezembro de 2026, exclusivamente aqui no programa 18 horas. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. O Supremo Tribunal Federal ampliou o alcance das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A decisão permite a proteção mesmo sem vínculo doméstico, familiar ou íntimo entre a vítima e o agressor. E no Amazonas, só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 21 mil casos registrados de violência doméstica. Eu sou Nathalie Moraes e explico o que muda na prática com a decisão do Supremo. Você sabia que a exposição ao calor intenso durante a gravidez pode estar associada a alteração no crescimento do feto e ao parto prematuro? Eu, Vanessa Lima, trago os detalhes desse estudo que explica como as altas temperaturas podem comprometer o desenvolvimento da criança ainda na barriga da mãe. E a Defensoria Pública do Amazonas lança um canal para o consumidor enviar casos sobre aumento injustificado na conta de luz. E o André Meirelles explica como é possível fazer a denúncia e quais os critérios determinados pela Defensoria. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente abre o 18 horas hoje falando de uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal no combate à violência contra a mulher. Por unanimidade, os ministros do Supremo decidiram ampliar o alcance das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Na prática, isso significa que uma mulher pode ter direito à proteção mesmo quando não existe uma relação doméstica, familiar ou íntima com esse agressor. Ou seja, a proteção não fica restrita aos casos envolvendo o marido, companheiro ou familiar. Se houver violência contra a mulher baseada no gênero e a
situação de risco, as medidas protetivas podem ser aplicadas. Na prática, a decisão alcança situações que ocorrem fora do ambiente doméstico e familiar. Isso inclui casos como em contextos comunitários, profissionais, sociais e também institucionais, desde que a violência esteja relacionada à condição de mulher. A gente está falando, Karime, de casos que incluem perseguição, como aqueles chamados stalkings, né? Que ficam perseguindo as vítimas, ficam indo atrás, ficam querendo saber onde a pessoa trabalha, onde é que ela frequenta uma igreja. Descobre, né? Essa pessoa descobre onde a mulher, a menina, a jovem, onde ela trabalha, onde ela malha, os horários que ela chega em casa, manda mensagens, te vi passar, estou aqui, hoje você estava com blusa tal, com a roupa tal, enfim, é um stalking. Então, ou seja, essa pessoa de repente nem conhece esse futuro, esse possível agressor, esse cara que está stalkeando ela, perseguindo ela, mas com essa atualização ela já pode pedir aí essa medida de urgência protetiva, né? Com certeza, tem tanto esse stalking como também tem outras tipificações de crimes também, como assédio, sequestro e violência política de gênero, Karime. Bom, e essa discussão é ainda mais importante, gente, quando a gente olha para números aqui do estado do Amazonas. Só nos 6 primeiros meses desse ano, o estado registrou 21.007 ocorrências de violência doméstica. Isso segundo os dados da própria Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, temos aí a média de 116 ocorrências por dia, um número que mostra como a violência da mulher continua sendo uma questão urgente para o estado. A gente está falando de um plus dessa Lei Maria da Penha, certo, Kennedy? Com certeza, Karime Leão. E esses são números da violência contra a mulher nesse contexto familiar, Karime, que você acabou de mencionar. Agora imagina, nesse novo contexto da atualização da Lei da Maria da Penha, quantas vítimas ainda vão aparecer, né, gente? É importante explicar que a decisão, ela não criou ali uma nova lei, muito pelo contrário. O Supremo Tribunal Federal definiu uma interpretação sobre os alcances das medidas protetivas que já estão previstas na Lei Maria da Penha. Exatamente. Agora, como essa discussão funciona na prática, né? Você pode chegar lá, meu vizinho está me xingando, como é que você pode denunciar, né? Em quais situações uma mulher que não tem nenhum vínculo com o agressor pode buscar uma medida protetiva? A repórter Nathalie Moraes está com esse assunto, debruçou sobre esse caso e conversa agora ao vivo com a gente no 18 horas para explicar mais detalhes. Nathalie, boa noite, Nathalie. É importante entender como podemos classificar esse novo tipo de violência, né? Diante desses casos aí de entendimento do Supremo, os números da violência aqui do Amazonas, ou seja, é tudo muito alarmante, porque esse ano nós vimos registrar casos aqui no Brasil, aqui no Amazonas também, como da menina que foi, que estava chegando da academia, esse rapaz que ela não namorava, que ele só assediava, invadiu a casa dela, esfaqueou ela toda, né? Ela quase morreu, ficou internada, isso foi no Rio de Janeiro, enfim, e ela conseguiu sobreviver e está indo muito bem. Agora existem muitos casos das pessoas que são perseguidas, né? Conta pra gente. Inclusive, vários, né? A gente acompanhou um caso muito emblemático aqui em Manaus de uma jovem que veio do município do interior do estado do Amazonas, não sei se a Nathalie recorda, ela morava em um condomínio residencial e ao lado dela tinha um vizinho. Esse vizinho ficava costumeiramente todos os dias observando o momento que ela saía para trabalhar, indo para a academia, quando ela retornava para casa, até que num dia essa jovem estava se vestindo para ir para uma festa junto com os amigos, e aí os amigos desconfiaram, olha, ela disse que viria, não veio, o que aconteceu? Poucos dias depois, a irmã dessa vítima foi à residência onde essa jovem morava e infelizmente encontrou ela sem vida, e o principal suspeito era o vizinho. Exatamente, esse vizinho que stalkeava, que perseguia. Nathalie, então, é um alento para esses números tão absurdos que a gente tem registrado no Amazonas e no Brasil, não é isso? Com certeza. Muito boa noite para você, Karime, Kennedy e a todos os ouvintes aqui do programa 18 horas. Karime, Kennedy, a gente comemorou 20 anos de Lei Maria da Penha, né, agora no finzinho de julho. E aí agora a gente vendo novas medidas sendo tomadas, e dessa vez pelo Supremo Tribunal Federal, ampliando aí o alcance de medidas protetivas, né, previstas já na Lei Maria da Penha contra nós mulheres, com certeza é um avanço, é um ganho para todas nós, né? Afinal de contas, essa foi mais uma decisão que foi tomada aí por unanimidade, estabelecendo cada vez mais proteção, né, concedida
as mulheres vítimas de violência baseada na violência de gênero, mesmo quando não existe vínculo. Essa é a grande novidade, né? A gente não precisa ter nenhum tipo de relacionamento, eu não preciso te conhecer para ter uma medida protetiva contra você. Até porque esses agressores não precisam conhecer de fato essas vítimas, eles perseguem, vão para cima mesmo e não quer saber, né? Então é porque essa violência de fato existe. Exato, Karime, né? E aí o STF entendeu, né, que essa violência baseada no gênero, ela não precisa de vínculo, ela não precisa de ser algo consanguíneo, não precisa ser doméstico, né? Não precisa ter relação íntima ou qualquer tipo de afeto com esse agressor, né? O que muda na regra, que até então limitava a aplicação dessas medidas protetivas, são as situações ligadas, né, aos ambientes, né? Agora, por exemplo, casos de violência contra mulheres que acontecem, por exemplo, no ambiente de trabalho, dentro das universidades, nos espaços públicos e até mesmo ali nos ambientes institucionais, ou até mesmo dentro do digital, que muita gente acredita que a internet é terra sem lei, também poderão ser alcançados com esse tipo de proteção, desde que a violência esteja, né, ali relacionada à condição de uma mulher ser vítima, né, e que ela esteja sendo colocada em situação de risco, Karime, que essa mulher se sinta em situação de perigo, né? Essa decisão foi tomada depois de um caso que aconteceu no estado, em Minas Gerais, né? E aí onde uma mulher, ela relatava que estava sendo perseguida, ameaçada de morte por um vizinho, e a justiça, né, lá de Minas tinha entendido que não existia o porquê conceder medida protetiva contra aquela mulher, já que se tratava do vizinho dela. E aí esse caso agora, ele chegou ao STF, chegou ao Supremo Tribunal Federal, que reconheceu sim a existência, né, de uma relação entre a vítima e esse agressor, né, que não pode impedir essa proteção. Eu tenho certeza, Karime, né, por muitas vezes, né, nós mulheres passamos por situações muito parecidas. Às vezes, por um simples gesto de gentileza, você muitas vezes acaba sendo mal interpretada. Sem dúvida alguma. Eu escutei uma frase de uma senhora, uma socióloga, se eu não me engano, britânica. Ela disse que escuta isso, toda a mulher até 12 anos de idade já passou por algum constrangimento sexual. Toda a mulher na face da terra, sem exceção. Todas nós mulheres já passamos por algum constrangimento de cunho sexual até os 12 anos de idade. Isso toda. Aí, é claro, existem situações que levam ao estupro, ao abuso, a outra situação. Mas você percebe o peso dessa frase e que é verdade? Se você parar para pensar na sua vida, com certeza, até os 12 anos de idade, você já passou sim por algum constrangimento, algum velho safado que mexeu com você na rua, alguma bamboba. Isso até os 12 anos de idade. Isso é fato, isso é uma realidade, esse é um mundo. Ou seja, todas as medidas possíveis para proteger a mulher são muito que bem-vindas. Para proteger, eu não digo enclausurar a mulher, não. Estou falando para proteger e mais, para educar esse mundo que a mulher aqui não é terra de ninguém, não. Aqui a mulher não é posse de ninguém. Mesmo que você seja casado, de papel passado, você não é dono dessa mulher. Agora, a fala da ministra Carmen Lúcia, que o homem trata a mulher como objeto de casa, um utensílio, né? Quebrou, né? Não está funcionando mais, joga fora, quebra, inutiliza, mata essa mulher. Carmen Lúcia. Então, gente, são medidas muito necessárias e urgentes num mundo em que a gente só vê aumentar a violência contra a mulher, a misoginia. Então é mais do que bem-vindo. Agora, essa realidade é triste. Eu sou vó de uma menina, você é mãe de uma menina. Você espera para ver como cruel é essa frase, que toda mulher do mundo já passou por algum constrangimento sexual até os 12 anos de idade.
Karime, e esses dados, né, eles se tornam ainda mais alarmantes quando a gente olha aqui para nossa região. Os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública mostram pra gente que só nos primeiros 6 meses de 2026, mais de 21 mil mulheres foram vítimas de violência aqui no Amazonas. Foram mais de 116 ocorrências, pelo menos 5 registros de mulheres violentadas a cada 1 hora aqui no nosso estado, né? E aí essa nova interpretação do Supremo Tribunal Federal acaba justamente ampliando aí a possibilidade de proteção para além dos casos que acontecem dentro de casa. Mas para explicar melhor o que muda na prática e como essa decisão ela pode ser aplicada no nosso dia a dia, a gente vai ouvir, né? A gente conversou com a delegada Débora Mafra e ela explicou pra gente um pouco mais. Vamos conferir. O STF julgou uma questão muito importante relacionada à proteção das mulheres. Ele ampliou a possibilidade de aplicação das medidas protetivas prevista na Lei Maria da Penha para situações de violência contra a mulher baseada no gênero, mesmo quando essa violência não ocorre dentro de casa, no ambiente familiar ou em uma relação afetiva. Na prática, isso significa que a proteção não deve depender apenas da relação existente entre a vítima e o agressor, mas principalmente da natureza da violência sofrida. Por exemplo, uma mulher que seja perseguida ou ameaçada por um homem em razão de sua condição de mulher poderá ter acesso às medidas protetivas, mesmo que nunca tenha tido qualquer relacionamento com ele. É uma decisão muito importante, porque amplia a rede de proteção e busca evitar que uma mulher vítima de violência de gênero fique desamparada simplesmente porque o agressor não é seu marido, namorado, ex-companheiro ou familiar. Esse entendimento também reforça o compromisso assumido pelo Brasil no enfrentamento à violência contra a mulher. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, a gente ouviu aí a fala da delegada Débora Mafra, e quando a gente olha, Karime, para um cenário nacional, o Atlas da Violência mostra pra gente que agora, em 2026, quase 300 mil mulheres em todo o Brasil foram vítimas de violência não letal, né? E aí, desse total, mais de 65 mil casos foram classificados como violência comunitária, quando essa agressão acontece ali fora do ambiente doméstico. A gente está dizendo mulheres que foram agredidas por vizinhos, colegas de trabalho, mulheres agredidas em uma discussão de trânsito, ou seja, a violência contra a mulher, ela não pode realmente se restringir ali somente ao nosso ambiente doméstico, à nossa casa, e é justamente essa realidade que esse novo entendimento do Supremo passa a considerar e vai tentar mudar a partir de agora. Mas para a mulher que está sendo ameaçada, perseguida ou sofrendo algum tipo de violência, como é que faz para ter acesso a essa situação? A mulher deve imediatamente, é claro, está se sentindo ameaçada, procura a delegacia da mulher mais próxima da sua casa, registre o boletim de ocorrência. A Defensoria Pública também vem ampliando um trabalho, inclusive, Karime, é muito legal aqui no nosso estado que a Defensoria tem levado, além do mês Agosto Lilás, a gente está num mês onde é trabalhado, esse tema de violência contra nós mulheres, mas a Defensoria faz um trabalho de acolhimento para essas mulheres nos 62 municípios aqui do Amazonas. A gente sabe que a gente tem uma defasagem muito grande de policiais ainda no interior do nosso estado. A gente não tem delegacias especializadas para fazer esse acolhimento dessas mulheres, e esse trabalho vem sendo feito pela Defensoria Pública do Amazonas, fazendo todo o acolhimento dessas mulheres, muitas vezes até trazendo essas mulheres para Manaus, fazendo um trabalho onde elas são novamente reinseridas no mercado de trabalho, Então é muito importante todo esse trabalho. Mas para falar um pouco mais, sobre todas essas mudanças, a gente vai ouvir mais um trechinho aí da fala da delegada Débora Mafra. A mensagem que essa decisão transmite é que a proteção da mulher não pode depender do lugar onde a violência acontece ou da existência de um relacionamento com o agressor. Se há violência contra a mulher baseada no gênero, o Estado precisa oferecer uma resposta efetiva de proteção. E essa resposta é a ampliação das medidas protetivas de urgência, fazendo com que o agressor não chegue mais próximo da vítima.
18 horas. Karime, Kennedson, é isso, né? A expectativa é que a partir de agora, né, esse novo entendimento acabe ampliando cada vez mais esses instrumentos de proteção contra as mulheres e permita realmente uma resposta mais rápida às mulheres que estejam em situação de violência, independentemente aí do espaço onde essa violência esteja acontecendo, Karime. Sem dúvida alguma, vamos avançando, né? A cada nova medida, vamos avançando em toda essa rede de proteção contra a violência, né, da mulher, em favor da mulher. Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Karime, ainda falando sobre esse assunto, Karime, gostaria de trazer uma informação interessante também, como a gente estava falando sobre violência das mulheres. Recebi hoje uma situação de que mulheres em situação de vulnerabilidade social, elas podem receber gratuitamente atendimento social, psicológico e psiquiátrico na rede de apoio às mulheres, que é um centro de orientação para essas mulheres. Esse serviço, ele funciona nas clínicas integradas da Universidade Newton Lins, no campus do Parque das Laranjeiras, e atende de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Ou seja, Karime, é uma informação importante. Sem dúvida, de essas apoio, mulheres, né? terem esse apoio, terem esse atendimento gratuito que está sendo realizado nesse momento na Universidade Newton Lins, de segunda a sexta-feira, lá no das campus. 7 horas, lá do campo da Universidade Newton Lins, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Informação nunca é demais, não é, Kennedson? Porque às vezes você está numa situação que uma conversa, uma informação, uma conversa vai te abrir os olhos, vai te despertar para o que realmente está acontecendo com você. E nem todas as mulheres têm condições de pagar um atendimento especializado, né? Mas a gente vai seguir falando sobre esse assunto de violência. Karime, escuta esse dado. A Amazônia aparece no topo de um dos rankings mais cruéis do Brasil, o da violência sexual. E de 7 dos 8 estados brasileiros, com as maiores taxas de estupros do país, estão aqui na Amazônia. E aí o que acontece? É o que revela esse novo levantamento do Anuário Brasileiro da Segurança Pública. E Kennedson, tem um dado alarmante aí, mais alarmante ainda. O anuário também revela que 9 em cada 10 vítimas são meninas ou mulheres. E mais grave, 77% dos casos envolvem crianças e adolescentes com menos de 14 anos de idade. Quem traz pra gente os detalhes é a repórter Odineia Araújo. Odineia, então, e o Amazonas nessa história, Odineia, como é que está nesse ranking? Boa noite. Bom, enquanto a maioria dos estados registrou queda nos casos, o Amazonas está entre os que apresentaram aumento na violência sexual em 2025. O novo Anuário Brasileiro da Segurança Pública escancara uma ferida que insiste em não cicatrizar. O Brasil registrou mais de 84 mil casos de violência sexual em 2025, entre estupro e estupro de vulnerável. E 7 dos 8 estados com as maiores taxas de estupro do país estão justamente na Amazônia Legal. Roraima lidera esse triste ranking, seguido por Rondônia e Acre. Enquanto isso, o Amazonas está entre os estados que mais cometeram esse tipo de violência no ano passado. O anuário também revela que 9 em cada 10 vítimas são meninas e mulheres. E mais grave, 77% dos casos envolvem crianças e adolescentes com menos de 14 anos. Para a delegada da Polícia Civil, Débora Mafra, embora os números gerem revolta, eles também representam mais denúncias sendo feitas. Nós vivemos num mundo onde a cultura do estupro é normalizada, onde o corpo da mulher é objetificado. Porém, não temos que nos assustar com esses dados, porque esses dados vêm de denúncias. Então a gente vê que está mudando a cultura das mulheres a não aceitarem mais a violação em seus corpos, as crianças também estarem falando mais o que estão acontecendo nos bastidores, muitas vezes dos seus lares, e estão aumentando os registros. Ainda de acordo com a delegada Débora Mafra, o Norte está à frente de outras regiões no que diz respeito a denúncias de crimes sexuais. Se nós olharmos por outro viés, vemos que a região Norte está à frente de outros estados, na verdade, que não estão denunciando. Não quer dizer que não está tendo esses crimes, mas muitas vezes ainda tem a cultura de normalizar
que o homem possa estuprar a mulher e ela tem que se calar achando que isso é normal. Então, nesse viés, eu fico feliz, porque nós vemos que nossas mulheres estão denunciando mais, estão reclamando mais, mostrando que mudou a cultura da mulher. Ela não está aceitando mais ser objeto sexual de um homem e muito menos ficar calada quando acontece o crime. O certo é que os números não podem ser tratados como meras estatísticas, né? Cada registro representa uma vida marcada pela violência. E enquanto o Estado falha em prevenir e proteger, agressores continuam fazendo novas vítimas, infelizmente. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bom, gente, vamos mudar um pouco de assunto e falar agora do calor, né, Kenneth? A gente está enfrentando aí altas temperaturas em Manaus. Todo mundo, gente, vamos todo mundo sair de biquíni, vamos normalizar isso, sair na rua de Manaus de biquíni? Eu acho legal. Bom, a gente sabe que ainda vai piorar aí nos próximos meses, tá? Esse calor extremo pode representar um risco que vai além desse desconforto, tá? Escuta, um estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo e do Instituto de Ensino e Pesquisa revela que o calor extremo pode afetar o desenvolvimento dos bebês durante a gestação. Os pesquisadores identificaram um possível efeito em cascata. A exposição ao calor intenso durante a gravidez pode estar associada a alterações no crescimento do feto e ao parto prematuro, com possível reflexo ali no desenvolvimento dessa criança. E é como se cada dia de exposição a essas ondas de calor, cada dia ali reduz o peso da criança ao nascer, Karine. Pois é, e numa cidade aí que a gente tem enfrentado temperaturas acima dos 36 graus, o alerta ganha ainda mais importância. Quem traz os detalhes a respeito dessa pesquisa e os cuidados para gestantes durante esse período de calor intenso é a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Mais um alerta sobre o calor. E esse vai especialmente para as gestantes. Uma pesquisa brasileira aponta que a exposição a ondas de calor durante a gestação pode estar associada não apenas a alterações no peso e no tamanho do bebê, mas também a impactos no desenvolvimento motor, cognitivo e até no comportamento da criança. Os pesquisadores consideraram como onda de calor períodos de pelo menos 3 dias consecutivos com temperaturas acima de 35 graus. E os resultados chamam a atenção. Cada dia adicional de exposição ao calor extremo durante a gravidez esteve associado, em média, a uma redução de 17,4 gramas no peso do bebê e de 0,1 centímetro no comprimento. Na média de 6 dias de calor extremo, essa diferença chegou a quase 100 gramas do peso ao nascer. E não para por aí. A exposição ao calor também apareceu associada a um aumento de complicações hipertensivas durante a gestação, como pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que podem contribuir para a antecipação do parto e, consequentemente, para o nascimento de bebês com menor peso. Os pesquisadores explicam que o calor pode provocar alterações na circulação da mãe, na hidratação e no funcionamento da placenta, dificultando a nutrição adequada do feto. Depois do nascimento, os efeitos também foram investigados. Entre os bebês avaliados dos 6 aos 10 meses, a pesquisa encontrou associação entre a exposição ao calor durante a gestação e um pior desempenho em habilidades motoras, como sentar, engatinhar e se locomover, além de dificuldades em atividades relacionadas à resolução de problemas, considerada uma habilidade ligada ao desenvolvimento cognitivo. Outro ponto que chamou a atenção foi o comportamento. Os bebês expostos ao calor extremo durante a gestação apresentaram maior irritabilidade e mais dificuldades relacionadas à rotina, principalmente sono e alimentação. O estudo também identificou maior ocorrência de sintomas depressivos entre as mães no período pós-parto. E os pesquisadores estimaram que a depressão materna poderia explicar uma parte dos efeitos observados no comportamento das crianças. Mas é importante fazer uma ressalva. Os próprios especialistas destacam que os resultados mostram associações e que não é simplesmente atribuir esses efeitos exclusivamente
negativamente ao calor. Isso porque as populações mais expostas às altas temperaturas também podem estar em situação de maior vulnerabilidade social. E o desenvolvimento de uma criança é influenciado por diversos fatores. Então, atenção redobrada durante períodos de calor intenso. A obstetra Beatriz Santos traz recomendações para as futuras mamães. Comidas muito secas, comer comidas mais molhadinhas, sempre estar se hidratando entre as refeições e também os alimentos como frutas, verduras, que ajudam demais na hidratação. A outra situação é sempre, juntamente com a obstetra, ter um bom nutricionista para criar cardápios variados que atendam às suas necessidades, porque às vezes a mulher pode estar no trabalho, em outros locais que não consiga se hidratar tanto ou se alimentar no horário certo. Então, eu acredito que a Nutri com a obstetra é essencial nesse processo. E fica o alerta. Em um cenário de temperaturas cada vez mais extremas, proteger a gestante do calor não significa apenas garantir mais conforto. É também uma forma de cuidar da saúde da mãe e do bebê desde a barriga e ao longo dos primeiros anos de vida. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E a gente aqui segue perguntando e cobrando sobre as ações do poder público para que a população tenha condições mínimas para enfrentar e sobreviver, tá, gente? Com boa saúde a esse calor extremo. Aí eu digo de novo, cadê os bebedouros em praças, os carros-pipa para molhar a vegetação? Tá tudo seco, não chove, a umidade do ar não existe, tá baixíssima. Vaporizadores para ajudar a gente, a população que circula nas ruas. Está difícil andar nas ruas de Manaus, está pesado o ar, né, Kennedy? Tá complicado, Karime, o clima bastante seco, e exatamente sobre isso que a gente está falando, sobre a questão de saúde pública, que ela não é uma questão de luxo, né, Karime? Não, é básico. Já se tornou uma questão de sobrevivência, e a gente sente esse mal-estar só de passar por nossas ruas, a gente sente ali aquela temperatura elevada do nosso asfalto ali, sobe aquele vapor quente, e aí a questão é que a situação tem se intensificado cada vez mais em relação a esse calor extremo, está bastante insalubre, e daqui a pouco os hospitais eles vão ficar com certeza lotados de pessoas sofrendo com essas consequências da exposição ao calor extremo, né, Karime? Exato. Agora, e uma medida positiva você trouxe pra gente, veio da deputada estadual Brena Dianá. Ela defende protocolos diários de alerta e pontos de hidratação para enfrentar o calor extremo, claro, para minimizar os impactos e os riscos térmicos. E sim, Karime, agora olha só que situação interessante. Ela propõe para o governo do estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e também da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, que seja estabelecido um protocolo em conjunto com a Fundação de Vigilância em Saúde do estado do Amazonas para poder emitir esses alertas diários de risco térmico. E ela também defende adequação de rotinas escolares em dias de calor bastante excessivo. Imagina colocar as crianças num recreio, num sol absurdo, num calor excessivo, sensação térmica de 40 graus, gente, não dá, né? Bom, além disso, a deputada Brenda Dianá também defende a instalação de pontos de hidratação em locais climatizados e de grande circulação, especialmente nos bairros, para proteger pessoas em situação de vulnerabilidade social. Sugeriu também a adequação da carga horária de trabalhadores que realizam atividades externas a fim de evitar a exposição ao sol, ou seja, aquele pessoal que vai fazer poda de árvores, arrumar asfalto, gente, é um calor. Trabalhadores da construção civil. Isso é muito insalubre, gente. Esses horários é muito insalubre, de fato. Vamos aguardar, então, para ver que ações vão ser feitas efetivamente. Já está tarde, tá? Já está tarde porque estamos todos sentindo esse calor absurdo. Será que vai seguir o calor amanhã, sexta? Pois é, vamos saber agora com Vanessa Lima, que vai trazer pra gente mais detalhes sobre como é que vai ser essa sexta-feira. Vanessa, conta pra gente. Previsão do tempo. Muito boa noite para todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a quinta-feira seguiu com um tempo bem quente e abafado. A tarde terminou com bastante calor e para a noite a tendência é de céu limpo, estrelado, ainda altas temperaturas e sem indicação de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 21 de agosto, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta continua com muito calor. Amanhã começa quente, com céu parcialmente ensolarado
e temperatura subindo rapidamente. Durante a tarde, o calor ganha força e a previsão indica tempo predominantemente firme, com poucas nuvens e sem expectativa de chuva. E atenção para a baixa umidade do ar. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém alerta para Manaus, com índices de umidade podendo ficar entre 30% e 20%, principalmente nos períodos mais secos e quentes do dia. Resumo do termômetro. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 28 e máxima de 36 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 40% a 70%. Muitíssimo obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. Vamos lá, já mandou o seu áudio? Manda o seu áudio pra gente aqui para o programa 18 horas de até 30 segundos, combinado? Então manda o seu áudio para o DDD 92 99312 1007 e responda a pergunta por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Agora manda aquele áudio caprichado pra gente, viu? Você já sabe que é sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde até as 7 horas da noite, aqui no programa 18 horas. O motorista por aplicativo de carro ou de moto ou taxista vai ganhar 40 litros de gasolina Ativa Max. Participe a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. Trânsito. E vamos falar com o repórter André Meirelles para saber como é que está o movimento da volta para casa. Agora em Manaus, 6 horas e 43 minutos. Boa noite, André. André, hoje teve uma paralisação de advertência dos bancários, não é isso? Explica pra gente mais antes de falar aí como é que está o movimento do trânsito. Boa noite mais uma vez. É isso mesmo. Boa noite mais uma vez para você, para Kennedy, são todos que nos acompanham. Essa paralisação é resultado do impasse nas negociações da campanha nacional unificada dos bancários de 2026. A categoria, ela rejeitou a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, e decidiu suspender o atendimento por 24 horas. Os trabalhadores, eles cobram 5% de aumento real, além da reposição da inflação, além também de melhorias na participação nos lucros e resultados, que é chamada de PLR, e também nos benefícios. Então a categoria também critica a proposta de reajuste dividida em 3 faixas salariais e o congelamento do piso de ingresso. E aqui em Manaus e alguns municípios do estado, agências bancárias fecharam também hoje, e o Berg Barbosa, que é o presidente do Sindicato dos Bancários do Amazonas, explica o motivo. As reivindicações foram colocadas em mesa, elas não foram atendidas nenhuma, muito pelo contrário. Tem uma gama de reivindicações que mantém, inclusive, os nossos direitos. E depois de 8 rodadas de negociações, o patronal, pela parte da FENABAN principalmente, ela não está trazendo nenhuma proposta que pudesse nos deliberar para poder saber o que efetivamente o patrão quer nos valorizar. Diante desse descontentamento, ontem, em Assembleia Geral, os bancários decidiram fazer uma greve de advertência com paralisação. 18 horas. Olha, mesmo com a paralisação, os clientes continuam podendo utilizar os canais digitais dos bancos, como aplicativos Internet Bank, além de caixas eletrônicos nos serviços que estiverem disponíveis. Agora a greve, como é 24 horas, termina amanhã cedo e as agências seguem em horário normal. Se houver alguma alteração, a gente segue nossa programação do Mix News pela manhã para trazer informações. Agora a gente segue aqui com a parcial do trânsito, dessa vez pela Avenida Maripiranga, avenida que quem vai seguindo de volta para casa, no sentido bairro, ali naquelas proximidades do Ipaã em diante, trânsito muito concorrido, são muitos veículos pela via, o que acaba deixando o trânsito muito lento por essa área, principalmente também ali na travessa Plínio Coelho em diante, para quem vai seguir no sentido da Torquato Tapajós, muitos veículos na via, trânsito lento por lá. Volto com você. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje vamos falar de esporte e cultura. É o seguinte, a Central Única das Favelas, a CUFA Amazonas, lança a Taça das Favelas e a Expo Favela Innovation 2026. Isso tudo nesse fim de semana, tá? Para falar os detalhes desses eventos, vamos conversar com o presidente da CUFA aqui do estado do Amazonas, o Alexei Ribeiro. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao 18 horas, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite a você, boa noite a todos os ouvintes. Vamos lá, falando dessas novidades aí desse ano, né? Pois é, 2 grandes eventos esse fim de semana, então tá tudo pronto, como é que tá a expectativa? Expectativa 1000, a gente conseguiu uma grande parceria, então a gente está levando
o lançamento da Expo Favela e o lançamento do Taça das Favelas para dentro do Amazonas Shop. Então a gente ampliou bastante a visibilidade, ampliou bastante as parcerias para poder proporcionar, né, para o nosso público e para os moradores das comunidades como eles exporem seus talentos. Rapaz, eu vi até a propaganda, achei interessante lá a propaganda sobre o projeto, muito interessante. E essa programação, como você já mencionou, acontece lá no shopping no Amazonas Shop, reúne tanto esporte, cultura, empreendedorismo, inovação, e o objetivo é exatamente esse, dar mais visibilidade para potencializar ainda mais esses produtos da periferia do Amazonas? Exatamente. A gente costuma falar que a gente precisa sair das páginas policiais e mostrar a realidade desses espaços. E a realidade desses espaços é o que a gente vai estar mostrando esse final de semana. É muito empreendedorismo, é muita inovação, é muita tecnologia, é muito esporte, é muita cultura. Tudo isso surge dentro desses espaços e pouco se fala. Quando a gente lembra desses espaços, já estão muito distantes, né? O jogador de futebol, quando é lembrado que ele veio desses espaços, ele já é uma grande estrela internacional e dificilmente a gente lembra ali da origem e enfatiza a origem. É importante a gente enfatizar esses bons exemplos para que a gente possa multiplicar eles. Sem dúvida alguma. Agora, a programação conta ainda com a ativação do Chute Certo, né? Que é um congresso técnico, lançamento da música oficial, né, do torneio, embaixadinhas e shows. Explica pra gente isso aí, o Chute Certo. Bom, o Chute Certo vai ser uma brincadeira que a gente vai fazer com o público que vai estar lá no local, mas é muito em prol da gente mostrar, né, desse pontapé inicial, que é você se colocar à disposição do esporte, não à disposição de coisas que são negativas, que às vezes são ofertadas nesses espaços. Mas a programação, ela tem um congresso técnico, que é algo para os atletas, onde a gente vai estar divulgando a lista dos times que vão participar, quais são as regras, o sorteio das chaves, etc. E esse ano a gente tem um lançamento de uma música exclusiva, uma música que foi feita por um rapper local, que é o Dakota, que ele fez especificamente pro Taça. Então a gente também vai estar fazendo esse lançamento e logo na sequência vai ter um showzinho do Dakota lá pra turma conseguir curtir um pouquinho mais. Então são duas programações, né? Uma no sábado, dia 22, e agora uma outra no domingo. Conta detalhes dessas duas programações. Então, primeiro na sexta. Na sexta-feira. Corrigir, exatamente na sexta a gente vai estar falando do Taça das Favelas, que é a abertura do Taça. Sábado e domingo a gente vai estar falando da Expo, né? Que é a feira de empreendedorismo e negócio, onde a gente encapsula, né, essa competição, que a Expo lá é uma competição de empreendedores. A gente tem 50 empreendedores competindo, 5 vagas para poder demonstrar nacionalmente, né, o seu produto e quem sabe concorrer internacionalmente, que foi o caso que já aconteceu. A gente já levou inclusive empreendedores para fora do país. Então, sexta, lançamento do Taça, sábado e domingo, lançamento da Expo Favela, com uma programação bem extensa. A gente está sábado lá a partir das 10 da manhã e só encerra quando o shopping fechar, e no domingo também a partir das 14 da tarde até o fechamento do shopping. Só que no domingo também tem uma programação musical e artística, não é isso? Exato. No sábado também tem. Sábado vão haver painéis e vai haver manifestações culturais, e domingo também tem uma manifestação muito maior, né? A gente vai ter aí batalhas de rima, a gente vai ter um show que a gente acabou de fechar aqui do Michael Jackson, que vai estar apresentando, enfim, tem várias outras rodas culturais de coisas que surgem de dentro da periferia e que a gente vai mostrar tudo de bom e de melhor que vem desses espaços. E vai ter rodada de negócios, debates? Então, a rodada de negócio ela acontece na Expo mesmo, que é o evento que vai ser só 19 e 20 de setembro. Então só mês que vem é o evento real. Esse agora é o nosso esquento, o nosso lançamento. A gente vai fazer uma préviazinha dentro do shopping, mas com muita visibilidade e muito barulho. E para finalizar, como é que as pessoas podem participar? Qual que é a rede social do evento? Explica mais detalhes pra gente. Pode seguir a gente no CUFA Amazonas, também na Expo Favela Amazonas e no Taça das Favelas Amazonas. São as 3 redes sociais da instituição onde está sendo divulgado tudo. A entrada é 100% gratuita. Você que estiver passeando pelo shopping pode ir lá conosco, mas você que estiver em casa, o shopping aproveitar que está geladinho, né? A gente estava aí noticiando sobre o calor. Verdade. Vamos aproveitar o geladinho do shopping e aproveitar uma vasta programação, tanto cultural quanto informativa, que vão haver painéis onde a gente vai debater um pouquinho de tudo que acontece dentro desses espaços. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui conversando com a gente no 18 horas. Eu que agradeço e espero todos vocês lá com a gente. Com certeza. Com certeza. Conversamos com o presidente da CUFA do Estado do Amazonas, Alexei Ribeiro. Você está ouvindo 18 horas.
Agora, me responde uma coisa, Kenneth. Você tem alguma reclamação, conhece alguém que tem reclamação sobre o aumento injustificado no valor da conta de energia elétrica? Já ouvi muito, hein? Também já ouvi muito. Pois é, agora escuta, viu? O consumidor pode enviar esses casos, né? Esses casos de aumento injustificados para o e-mail da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Esse endereço de reclamação da energia é o seguinte, ó, vamos lá, reclamaçãoenergia@defensoria.am.def.br. Você pode enviar os seus relatos ali para das suas faturas de junho, julho e agosto de 2025 e também de 2026. O canal, ele vai ficar disponível até a primeira semana do mês de setembro. E quem explica pra gente mais detalhes é o repórter André Meirelles. Quem perceber um aumento fora do normal na conta de energia já tem para onde reclamar. A Defensoria Pública do Estado abriu um canal para receber relatos de consumidores que identificaram um aumento injustificado na conta de luz. O e-mail é reclamacaoenergia@defensoria.am.def.br e vai ficar disponível até a primeira semana de setembro. O consumidor deve enviar cópias da fatura de junho, julho e agosto de 2025 e dos mesmos meses de 2026 para comparação. Segundo a Defensoria, as informações vão ser reunidas para verificar se existe um padrão entre as reclamações e identificar possíveis irregularidades nas cobranças. A apuração começou depois que a Defensoria identificou um aumento significativo no número de reclamações de consumidores, além de relatos divulgados pela imprensa sobre a elevação dos valores das faturas, como explica o defensor público Carlos Almeida Filho. Em resposta, a concessionária afirma que o aumento das faturas nesse período seria compatível com o consumo de energia elétrica e também com o aumento que aconteceria não só no Amazonas como no Brasil. Mas ainda nos resta dúvida porque, apesar da resposta da concessionária, ainda existe muita reclamação com relação ao aumento de conta de acordo com as informações dos usuários de forma desarrazoada. A primeira etapa da apuração, a Defensoria enviou um ofício à concessionária Âmbar Energia pedindo explicações sobre o aumento das contas. Em resposta, a empresa informou que não identificou nenhum fator técnico ou regulatório extraordinário que justificasse sozinho um aumento inesperado e generalizado nas faturas para o mesmo nível de consumo. A concessionária atribuiu parte da variação ao aumento do consumo em períodos de temperaturas mais altas, à sazonalidade climática da região norte e aos efeitos tarifários já autorizados pela ANEEL. O defensor Carlos Almeida Filho disse que a Defensoria vai poder adotar novas medidas conforme o resultado do levantamento e das análises das informações apresentadas pela concessionária e pelos consumidores. É por essa situação que foi criado este canal de comunicação, no sentido de obtermos as informações de todos aqueles que nos queiram prestar informações. É importante que nós recebamos as contas de maio até agosto, porque nós poderemos comparar se houve o aumento de forma coletiva, evidentemente, do consumo nesses meses. Mas como também houve a informação por parte da concessionária que esses aumentos seriam compatíveis justamente com este período, nos é essencial o comparativo das contas de 2026 com as contas do mesmo exato período de 2025. Depois do levantamento, a Defensoria do Amazonas vai poder adotar novas medidas, dependendo dos resultados da análise das informações fornecidas pelos consumidores e dos esclarecimentos apresentados pela concessionária. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, atenção você que está procurando emprego, está procurando uma vaga de trabalho. Já estão disponíveis ali na feira gratuita amanhã em Manaus, gente. Mais de 700 vagas de emprego. E quem traz mais detalhes pra gente sobre essa oportunidade é a repórter Odinera Araújo. Vamos ouvi-la.
Quem está procurando emprego pode encontrar uma porta aberta amanhã aqui em Manaus. Mais de 730 vagas serão oferecidas na Feira Emprega Transporte, realizada pelo SEST Senat. O evento será das 8 da manhã até 5 da tarde na unidade do SEST Senat, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. De acordo com Emanuel Pontes, coordenador de desenvolvimento profissional do SEST Senat, mais de 30 empresas vão participar com oportunidades para diferentes perfis, inclusive jovem aprendiz. No dia 21 de agosto, estaremos realizando a nossa Feira Emprega Transporte, de 9 da manhã até 17 da tarde, aqui na unidade SEST Senat, localizada no bairro Jorge Teixeira. E não é só entregar currículo, a feira também terá palestras, oficinas, network e contato direto com empresas. Para participar e concorrer às vagas, é preciso fazer o credenciamento. A inscrição pode ser feita antecipadamente pela internet ou presencialmente a partir das 8 da manhã no local. Num mercado em que muita gente procura uma chance, a dica é simples: preparar o currículo e não deixar a oportunidade passar. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E você que está aí ouvindo a gente da Rádio Mix Manaus, viu em algum ponto da cidade que faltou energia elétrica? Pois é, parece que faltou, viu, Kenneth? Pois é, por volta das 5h21 da tarde agora, a gente tem aqui as informações atualizadas que a Amba Energia informou que nesse horário, às 5h21 da tarde, ocorreu um desligamento não programado no sistema de alta tensão devido ali causas externas à rede de distribuição, afetando o fornecimento de energia elétrica em bairros da zona centro-oeste de Manaus e também zona oeste de Manaus, além dos municípios de Iranduba e também Manacapuru. As equipes da Amba, segundo a empresa, foram imediatamente acionadas e trabalham ainda para normalizar o fornecimento de energia elétrica o mais rápido possível. Ainda não temos informações, né, se em alguns já pontos resolveu, aqui em Manaus, né, já foi solucionado. A gente não tem informação, só temos essa informação que realmente houve essa falha e que está faltando luz e que a empresa está com as equipes nas ruas para remediar e arrumar essa situação o mais rápido possível. Agora, 6h56. 18 horas. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18 horas. E vamos saber quem foi o vencedor do concurso de hoje. A notícia completa do 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Guilherme Frazão. Vamos escutar o áudio que ele mandou? Olá, Rádio Mix, boa noite, tudo bem? Eu mereço ganhar a promoção da gasolina Ativa Max ouvindo a notícia completa da Mix, porque eu sou um motorista de aplicativo premiado como um bom condutor. É isso mesmo, eu fui premiado aí como bom condutor, ou seja, eu levo conforto e segurança para todos os meus passageiros que entram no meu carro aí todos os dias como motorista de aplicativo. Show de bola. E ele tá com a gente na linha agora, Karime. Vamos ouvi-lo? Olha aí, Boa tudo noite, bem, Guilherme? Aê, parabéns! E como é que é a sensação de vencer esse concurso, Guilherme? Conta com a gente. Nossa, é um dia maravilhoso. Hoje só foi maravilhas na minha vida, graças a Deus. E ganhar essa promoção, ouvindo o melhor da Mix, é sensacional, Karine. Agora conta pra gente, Guilherme, também um pouquinho sobre a tua profissão, há quanto tempo você tá trabalhando nessa área? Então, eu tô trabalhando há mais ou menos 5 anos já, graças a Deus, né? Nunca tive problema, sempre fui um bom motorista, sempre fui muito educado com os passageiros, né? E é isso que eu levo pro dia a dia. E agora manda aquele recado pros teus colegas que ainda estão meio desconfiados. Será que vale a pena mesmo? Olha, vale a pena você tirar aquele 30 segundos todo dia durante o programa, 18 horas, para você tentar e ganhar 40 litros da Ativa Max. Eu tô realizado hoje, vou poder colocar Ativa Max no meu carro e eu vou rodar com o ar-condicionado torando, que nesse sol de Manaus tá uma bênção. Glória a Deus. É verdade, Guilherme. Você merece, muito obrigado, Guilherme. Viu? Boa noite, Guilherme. Muito obrigado, pessoal. O melhor mix do Brasil. Aí sim. Valeu. Conversamos agora com o Guilherme Frazão, gente. Ele que foi o ganhador da promoção de hoje, programa 18 horas, com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18 horas. Trânsito.
E a gente volta a conversar com o repórter André Meirelles. André, boa noite mais uma vez. Antes de você falar como é que está a volta para casa, eu sei que a Prefeitura de Manaus avançou na organização do Sou Manaus Passo a Passo 2026 e teve uma visita técnica. Conta mais pra gente. É isso mesmo. Hoje pela manhã teve então essa visita técnica que aconteceu, onde vai ser o Sou Manaus Passo a Passo 2026. Esse ano tem uma novidade, hein? Diferente dos anos anteriores, que eram os 3 dias, esse ano vão ser os 4 dias desse evento, que a gente vai acompanhar também amanhã, coletiva de imprensa, para trazer todos os detalhes de quem vai participar, de como vai ser esses eventos. E hoje essa visita técnica foi então para também aí atribuir a situação da segurança pelo local, a organização do trânsito, e a gente traz todos os detalhes amanhã. Só lembrando aqui agora que a gente recebe também por meio das redes sociais, e moradores de diferentes bairros aqui da Zona Oeste e Centro-Oeste, aqui da capital amazonense, estão relatando quedas na energia elétrica, também falta dessa energia elétrica em vários pontos dessas regiões, das zonas Oeste e Centro-Oeste, parte da Centro-Oeste aqui da capital. A Amber Energia, que é responsável pelo fornecimento, ainda não divulgou até agora uma explicação oficial sobre essa interrupção de hoje. A concessionária sempre informa que quando o desligamento é programado, os consumidores são avisados com antecedência e que esses serviços fazem parte de ações de manutenção e melhoria de rede. Então, a orientação para quem está sem energia é registrar a ocorrência diretamente com a concessionária e acompanhar a previsão de normalização, e assim que a empresa informar a causa e o prazo para o restabelecimento, essa informação também pode ser atualizada. Agora a gente vai atualizar a situação do trânsito aqui pela capital amazonense, chegando na Boulevard Álvaro Maia, está com trânsito com boa fluidez. Já para quem ainda segue pela Avenida Humberto Calderaro, encontra ainda um trânsito muito carregado, com muitos veículos pela via, mas ainda dá para trafegar normalmente. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Lembrando que a gente aqui no estúdio recebeu sim um comunicado oficial da empresa Amber Energia, dizendo que ocorreu sim um desligamento no fim da tarde de hoje, às 5h21 da tarde, um desligamento não programado no sistema de alta tensão devido a causas externas à rede de distribuição e afetando assim o fornecimento de energia elétrica em bairros das zonas Centro-Oeste e Oeste de Manaus e também os municípios de Iranduba e Manacapuru. A concessionária também avisa que foram imediatamente acionadas e trabalham para normalizar o fornecimento de energia às equipes da Amber, tá? O mais rapidamente possível. Como o Kennedson disse, a gente só não teve a atualização se essas equipes já solucionaram esse problema. Mas o fato é que existe sim, a empresa emitiu essa nota oficial e vamos aguardar que os trabalhos sejam concluídos. Agora em Manaus, 7h04. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Falta só um dia para começar. Sábado vai ser o dia D da campanha de multivacinação em todo o Brasil. Crianças e adolescentes até 15 anos devem comparecer aos postos de vacinação em todo o país. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de todos. Estão sendo oferecidas 20 tipos de vacinas que protegem contra doenças como meningites, tuberculose, cânceres associados à infecção pelo HPV. E pela primeira vez a campanha conta com a vacina pneumocócica 20-valente. A vacina amplia a proteção contra doenças como pneumonias e meningites e é indicado para crianças menores de 5 anos. Com relação à vacina contra o sarampo, é bom lembrar que há aumento de casos de sarampo nas Américas e no Brasil. Pais, mães e responsáveis devem levar crianças e adolescentes menores de 15 anos aos postos no sábado. E se houver algum empecilho, não tem desculpa. A campanha segue até o dia 1º de setembro nas unidades básicas. As vacinas salvam vidas e podem salvar a vida das pessoas queridas em todas as famílias. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite para você, Karime. Boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.